Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor esteja no seu coração e na sua vida. Vivemos a fé das orações do meio-dia. Esse é um propósito que Deus colocou no nosso coração para sempre estarmos orando pela sua vida, porque só Deus tem o poder e a capacidade de entregar a proteção que nós precisamos. Só Deus pode nos abençoar dessa maneira. E é o momento que nós nos assentamos à mesa com o Senhor, ou seja, é o momento que temos comunhão com Deus. É o momento que nós nos conectamos com Deus. E você e eu, nós nos conectamos com o Senhor através da oração, da fé, através da palavra de Deus. É assim que nós temos uma comunhão com Deus. E eu acredito que hoje, nesta segunda-feira, Deus ele vai proporcionar para você bênçãos, vitórias e proteção no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que há mal que assola o meio-dia, mortandade que assola o meio-dia. Se há o mal que assola o meio-dia, nós temos que combatê-la. E eu e você combatemos com a oração, com a fé, com a comunhão com Deus. Por isso, todos os dias, nós estamos aqui vivendo essa fé da oração do meio-dia, para que o Senhor envie para nós a proteção que nós precisamos no nome do Senhor Jesus. E nós começamos uma semana de bênção, uma semana de vitória. Só Deus tem o poder para entregar a vitória que nós precisamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero dar a paz do Senhor Jesus a você que está nos acompanhando. A bênção de Deus certamente alcançará a sua vida através da oração, através dessa comunhão em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você já vá compartilhando esse link com o seu amigo e com o seu colega. Envie para os seus contatos do WhatsApp, poste aí no story do Instagram, coloque aí no seu Facebook, nos ajude a levar a palavra de Deus, a divulgar. Compartilhe, portanto. Deus irá honrar e abençoar a sua vida. E quando você curte esse vídeo, quando você deixa um like nesse vídeo, o YouTube entende que ele é relevante e assim distribui para mais pessoas. É uma maneira de você estar nos ajudando a evangelizar. É uma maneira de você estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para uma pessoa que está precisando ouvir. Compartilhando, deixando o like, é uma maneira que você nos ajuda a enviar a palavra de Deus a uma pessoa que está precisando nesse momento. Então, Deus ele é Deus de bênção e você conquistará de Deus essas bênçãos no nome de Jesus. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Lembrando que daqui a pouquinho, fique até o final, porque nós vamos orar, vamos apresentar a nossa vida a Deus, e eu quero orar por todos os nomes que se encontram inscritos aqui no livro da oração do meio-dia. Quero orar por você que está me enviando agora o seu nome, tá? Vou apresentar a sua vida a Deus, e eu creio que Deus, ele trará bênçãos e vitórias para a sua vida. Deus trará a prosperidade que nós precisamos. Então deixe o seu nome aí nos comentários para nós colocarmos aqui no livro da oração, porque todos os dias nós oramos pela sua vida. A oração que nós fizemos ontem, nós reforçamos ela hoje. Nós devemos orar constantemente. A oração, você não pode orar um dia e ficar 2, 3 dias sem orar. A oração, ela é constante, ela deve ser constante. Você, todos os dias, você deve orar. Ela deve se tornar um hábito na sua vida. Da mesma maneira que você tem o hábito de se alimentar, de beber uma água, você deve ter o hábito de orar, de falar com Deus. É assim que você vai falando com Deus. E orar não é apenas pedir, é você agradecer a Deus pelo seu momento, é agradecer a Deus pela misericórdia, é louvar a Deus por aquilo que Ele concedeu para você, aquilo que Ele concederá para a sua vida. Enfim, é uma maneira de você dialogar com Deus. Então tem que ser um hábito. Todo dia você deve falar com Deus. E nesse momento do horário do meio-dia é o momento que nós nos comunicamos com o Senhor. O Senhor nos comunica falando através da palavra e nós falamos com Ele através das nossas orações. Então, hoje é dia de bênção. Compartilhe esse link com o amigo e com o colega. Eu quero que você já abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 142. Deixe aí a sua Bíblia aberta
que nós vamos apresentar a nossa vida a Deus através desse salmo, e você verá o quanto Deus irá te abençoar. Vai enviando o seu nome, envie o seu nome para nós colocarmos aqui no livro da oração do meio-dia. Eu já quero chamar sua atenção para esta quinta-feira. Quinta-feira, uma palavra muda tudo, às 9 horas da noite. Anote aí na sua agenda, você não pode perder. Nós vamos falar sobre não temas. Não temas. Às vezes a pessoa tem medo do ano que está por vir. Não temas o ano de 2023 que ainda irá chegar. Não. Às vezes a pessoa fica ansiosa, fica apreensiva pelo que está por vir. Não tenha medo. Entregue tudo nas mãos de Deus. Então, nesta quinta-feira, às 9 horas da noite, nós vamos tratar desse tema. O pastor Paulo estará aqui comigo nessa live, aonde Deus irá usá-lo para levar uma mensagem até o seu coração. E Deus, com certeza, fortalecerá a sua vida em nome do Senhor Jesus. Então, nesta quinta-feira, uma palavra muda tudo, às 9 horas da noite, com o tema Não Temas o Ano de 2023. Vai ser mesmo. Vamos meditar aqui na palavra de Deus? Salmo 142, diz assim a palavra de Deus: oração no meio de grande perigo. Você já passou por uma situação de grande perigo, de medo, aquele frio na barriga, né? Você já passou por uma situação que você se encontra apreensivo? Aqui o salmista, em meio ao perigo, em meio às perseguições, ele nos ensina a se comportarmos, ele nos ensina a orarmos em meio ao perigo. E diz o seguinte, oração no meio de grande perigo. Salmo didático de Davi. É um ensinamento para nós, é didático isso aqui. Oração que fez quando estava numa caverna. Antes de entrar aqui no versículo 1, é uma oração que Davi fez quando ele estava na caverna. Nesse momento, se você ler lá no primeiro livro de Samuel, fala que Davi ele precisou fugir, ele teve que se fingir de maluco, ele teve que se fingir de doente diante do rei, porque ele estava com medo e ele fugiu. E a Bíblia diz que ele entrou dentro de uma caverna. E quando ele se encontrava dentro dessa caverna, a Bíblia fala que se ajuntou a ele aproximadamente 400 homens que se encontravam em apertos, angustiados, pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam ali passando por uma situação completamente difícil. E diz a Bíblia que naquele momento Davi se fez chefe daqueles homens. Davi passou a ser o líder daqueles homens e os levou para fora da caverna. A caverna é sinônimo de escuridão. Na caverna se encontra um lugar insalubre. Na caverna é um lugar ruim de se estar. Normalmente uma pessoa, quando ela se encontrava dentro de uma caverna, ela estava fugindo de algo. Quando a pessoa entrava dentro da caverna, ela se encontrava com medo, né? Então, aqui esta oração que Davi fez foi num momento de grande perigo, que ele teve que fugir e se esconder dentro de uma caverna. Só que veja, mesmo em um momento tão difícil da vida dele, ele confiou no Senhor. Mesmo num momento tão difícil na vida dele, ele orou ao Senhor. Isso nos leva a entender que mesmo quando você se encontra, passa por um momento difícil na sua vida, você deve orar ao Senhor. Você deve apresentar a sua vida ao Senhor. Você deve confiar em Deus em meio à situação difícil. Vamos aqui ler o versículo 1. Diz assim, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Então aqui o salmista ele diz que ao Senhor ele clamava. Ao Senhor ergo a minha voz. Ele estava em silêncio. Ele começou a erguer a voz no sentido de falar com Deus, desabafar com o Senhor, de implorar ao Senhor, de suplicar ao Senhor. Ele diz, e clamo. Ele estava clamando, ele não estava se lamentando, ele não estava chorando, não, ele não estava se vitimizando, não, porque ele diz, ao Senhor ergo a minha voz e clamo a Deus. Davi já tinha sido ungido a rei aqui, porém ainda não havia assumido o trono, né? Porém ele já era o rei, ungido por Samuel, só que ainda não havia assumido o trono. E ele não ficou se lamentando quanto a isso, ele não ficou se vitimizando quanto a isso, não, ele apenas clamou a Deus.
Quando você se vê cercado por inimigos, por problemas, por palavras negativas, por falarem para você que não vai dar certo, por bombardearem você com pessimismo, é nesse exato momento que você deve demonstrar a sua plena confiança em Deus. Porque quando você demonstra a sua confiança em Deus, neste momento, é a hora que Deus envia anjos para te ajudar. É nesse momento que Deus envia anjos para te tirar dessa situação tão difícil. Deus, ele pode não te livrar do problema, porém, ele te livra em meio ao problema. É assim que Deus, ele age. É dessa maneira que Deus, ele atua, que Deus faz, que Deus opera. Então, ele, com certeza, agirá e operará na sua vida, pela misericórdia dele. Então, ele diz: ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, né? A sua presença exponho a minha tribulação. Então olha só que desabafo que Davi estava fazendo. Ele estava abrindo o coração para o Senhor. Ele fala: derramo perante Ele a minha queixa. Ele estava contando a Deus, expondo diante do Senhor tudo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele estava passando, sentindo e enfrentando naquele momento. Expõe diante do Senhor tudo aquilo que você está enfrentando, passando, vivendo. Desabafe com Deus. Às vezes você está passando por um aperto na sua vida, com aquele famoso nó na garganta. É nessa hora que você deve desabafar com Deus, falar com Ele. Às vezes você não tem um amigo para desabafar, não tem ninguém próximo de você para você expor o que você está vivendo. Mas, porém, você tem um Deus vivo, forte e poderoso que está ao seu lado, e Ele pode te ajudar. Ele ouve a sua oração. Ele envia um socorro para você, para abençoar o seu casamento, para abençoar a sua família, para abençoar os seus filhos. Mas é necessário que você fale com Deus. É preciso que você ore a Ele, exponha diante de Deus a sua vida. Se você expor diante de Deus a sua vida, certamente Ele vai te estender a mão e irá te ajudar em o nome do Senhor Jesus. Porque aí ele fala o seguinte, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Então ele estava expondo na presença de Deus tudo aquilo que estava o atribulando, tudo aquilo que estava tirando a paz dele, tudo aquilo que estava o deixando apreensivo. E aí ele fala o seguinte, quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Então veja bem, Davi era um ser humano como nós. Ele estava dentro dele, do coração dele, o espírito estava esmorecendo, ele estava quase desistindo, pensando em desistir. Você já pensou em desistir? Qual é a pessoa que nunca pensou em desistir, não é verdade? Todos já pensaram uma vez ou outra em desistir de tudo. Aqui Davi estava passando pelo mesmo problema. Ele fala o seguinte, quando dentro de mim me esmorece o espírito. Aí ele fala, conhece a minha vereda. Deus conhece o seu caminho. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe o que você está passando, enfrentando. Aí ele diz, no caminho em que ando, ou seja, a vida que ele estava vivendo, trilhando, me ocultam armadilhas. Estava tendo armadilhas ali para ele. Aí ele diz, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Então Davi, que havia acabado de matar o gigante, teve que fugir, teve que se esconder. Ele se encontrava em uma situação que ele olhava à sua direita, olhava ao seu lado, não havia força para ele. Ele diz, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Ninguém o reconhecia, ninguém estava vendo ele como o rei Davi, como quem matou o gigante. Ninguém estava cantando as canções, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Não, ele estava vivendo um momento difícil nesse contexto aqui. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ele não estava encontrando nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. Ninguém estava se interessando por ele.
Então, quando ninguém se interessar por você, quando ninguém olhar para o seu lado, quando ninguém der valor à sua vida, ninguém der valor ao que você faz, ao que você está fazendo, não se preocupe, não se desespere, não desista, não é o fim. Olha só o versículo 5, como que diz o seguinte, olha só. A ti clamo, Senhor. Quando não tinha ninguém que se interessava por Davi, quando ninguém o reconhecia, ele fez o seguinte, a atitude dele foi o seguinte, a ti clamo, Senhor. Clame ao Senhor, implore a Ele, fale com Ele e digo, tu és o meu refúgio. Faça de Deus o seu refúgio, se refugie nele, confia nele, dependa dele, creia nele, viva para Ele. Digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Ele se encontrava fraco. Davi, como eu disse, havia matado gigante, tinha canções citando o nome dele, era reconhecido pela população em si, só que nesse momento ele se encontrava fraco. Veja bem, ele estava pedindo a Deus que ouvisse a sua oração. Ele diz, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Se você se sente fraco, peça ao Senhor ajuda. Clame ao Senhor. Exponha a sua vida para Deus. Abra o seu coração a Ele e Ele te ajudará. Em nome do Senhor Jesus. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então, ele pede para que Deus o livre dos perseguidores, daqueles que estavam tentando tirar a sua paz, daqueles que estavam tentando acabar com a vida dele. Hoje, Deus ele envia anjos para te ajudar, para te salvar, para te fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Se você se sente fraco, clame a Deus. Se você se sente sozinho, se não tem ninguém que por você se interesse, exponha a sua vida para o Senhor. Ele vai estender os braços, te abraçar, te fortalecer e te ajudar. Porque o Senhor ele nos ama, Ele quer o melhor para mim e para você. Se nós colocarmos a nossa vida diante dele, teremos o melhor de Deus. Nós vamos orar, vamos apresentar a nossa vida ao Senhor. Vamos apresentar os nomes que estão aqui nesse livro ao Senhor. Vou apresentar o seu nome que está deixando nos comentários também ao Senhor. E eu acredito que Deus entrará com providências, Deus entrará com bênção na sua vida e você será alcançado pelo poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Quero pedir a você, antes de nós orarmos, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e vá compartilhando com um amigo e com um colega, para que sempre você acompanhe essas orações do meio-dia. Deus sempre falará ao seu coração e te abençoará em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa oração, vamos pedir a Deus a nossa bênção em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, visita essa pessoa que está passando por algum problema, que às vezes se encontra aflito, desesperado, angustiado, triste até mesmo. Meu Deus, precisando de um livramento, de um socorro e de uma ajuda. O Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos põe em pé. Meu Deus, que o Senhor venha fortalecer, ajudar, socorrer e abençoar a vida de todos os teus filhos que oram nesse instante. Abençoa essa pessoa que enviou o nome, abençoa os nomes que estão no livro. Meu Deus, que a mão poderosa do Senhor alcance a nossa vida, que o teu poder se manifeste na vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, pois eu declaro a cura, a libertação. Se tem alguém precisando de cura, receba a sua cura, receba o livramento, receba a libertação, a transformação, a restauração na família. Meu Deus, liberta essa pessoa de todos os problemas, em nome do Senhor Jesus. Da mesma maneira que o Senhor salvou a Davi naquele momento, salva essa pessoa no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Pois assim, eu entrego todos nas tuas mãos e os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. A sua vida, ela está abençoada em nome do Senhor Jesus. Creia que Deus ele já te entregou o melhor.
Como eu disse, compartilhe o link com um amigo, com um colega. Deus tem bênção para a sua vida. Só antes de nós encerrarmos, eu quero chamar a sua atenção. Quinta-feira, 9 horas da noite, estaremos vivendo a fé de uma palavra muda tudo, com o tema Não Temas o 2023. Eu e o pastor Paulo estaremos aqui vivendo essa fé. Deus vai falar ao seu coração e vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer aqui um pedido singelo a você. Nós estamos organizando aqui cestas básicas para entregar para pessoas que estão precisando, de um alimento, que estão passando por uma situação difícil. Então, se você puder nos ajudar a organizarmos essas cestas básicas, você pode estar enviando uma ajuda, uma contribuição, Você que mora em outra cidade, está nos acompanhando, você pode estar enviando essa contribuição. Nós vamos preparar, organizar essas cestas básicas para levar para as pessoas que estão necessitadas em nome do Senhor Jesus. Se você pode enviar qualquer valor, vai nos ajudar a organizarmos, a comprar 1 quilo de alimento, até mesmo uma cesta básica, vai nos ajudar nesse sentido, tá ok? O Pix é 33 998 45 94 15, esta é a chave Pix. Ou se for melhor para você, na Caixa Econômica Federal ou na lotérica, a agência é 3561 10 903, dígito 8, operação 013. Nos ajude a organizarmos essas cestas básicas. Deus vai abençoar a sua vida, porque você estará nos ajudando com o próximo, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã ao meio-dia estaremos ao vivo, tá bem? Em nome do Senhor Jesus. Hoje tivemos que fazer gravado, mas amanhã ao meio-dia estaremos ao vivo, vivendo a fé da oração do meio-dia. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.